Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Porto Seguro S.A. Temos participando hoje conosco aqui Roberto Santos, CEO e diretor de Relações com Investidores, Celso Damadi, CFO, Marcelo Picanso, CEO da Vertical Seguros, Marcos Loução, CEO da Vertical de Negócios Financeiros e Serviços, Sami Fogel, CEO da Vertical Saúde, Isaac Benaderet, diretor da Porto Investimentos, e Emerson Faria, head de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de Relações com Investidores. If there is somebody in English listening in English, for English, please press Interpretation button on the bottom right side of your Zoom application to choose audio in English. The slides presented during the call are in Portuguese, but there is an English version available for download in the Investor Relations website of the company. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, utilize o recurso levantar a mão do Zoom e iremos liberar os participantes para fazerem as perguntas por ordem de chegada. Ao começar a falar, pedimos que primeiro diga seu nome e a instituição que você representa e, na sequência, faça sua pergunta. Eventuais declarações serão feitas durante essa teleconferência. Elas refletem as perspectivas de negócio da Porto Seguro e se constituem em convicções e premissas dos administradores da companhia, baseado em informações disponíveis até o momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Porto Seguro atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Agora, gostaria de convidar o Roberto Santos, nosso CEO, para iniciar a apresentação dos principais destaques da Porto Seguro neste trimestre. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de vocês na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Porto Seguro. Apresentamos os principais destaques do período. Nossas receitas cresceram 15% no trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, expansão de 2 dígitos em todas as verticais de negócio. Além do aumento das receitas, tivemos um trimestre bastante positivo também na evolução de nossa base de clientes. Na Vertical Seguros, aumentamos nossa frota segurada em 419 mil veículos, atingindo 5.800.000 veículos segurados ao final do trimestre. E no seguro de vida, tivemos um incremento de mais de 300 mil vidas cobertas, além de adicionar 80 mil residências seguradas na nossa carteira. Os negócios somados da Vertical Seguros apresentaram um acréscimo de 900 mil contratos no período. A Vertical Saúde ultrapassou 1.100.000 vidas cobertas no trimestre, registrando um aumento de 18% no número de vidas no seguro saúde e de 12% no seguro odontológico. Já a Vertical de Negócios Financeiros alcançou 3.400.000 contratos através da expansão de quase 350 mil negócios nos últimos 12 meses. Destaque para o aumento de 230 mil cartões de crédito, 60 mil contratos de fiança, seguro aluguel, capitalização, 27 mil negócios ativos de consórcio e 27 mil contratos de financiamento no período. Finalmente, na Vertical de Serviços, aumentamos em 53% o número de clientes de assinatura, atingindo 39 mil contratos. Além disso, realizamos 3.400.000 assistências para residências e veículos nos 9 primeiros meses deste ano, o que representa um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este número tem potencial para seguir crescendo com velocidade através da otimização da gestão e oferta de serviços também para terceiros.
Em relação ao desempenho operacional, o índice combinado total recorrente atingiu 95,2% e a sinistralidade consolidada foi de 55,3% no trimestre, ambos em linha com os níveis pré-pandemia. O aumento da sinistralidade em relação ao ano anterior está associado principalmente a retorno de uma maior circulação de veículos com impacto sobre o seguro automóvel e no saúde pela volta dos eventos seletivos, além dos custos ainda relacionados aos eventos de Covid-19. O índice de inadimplência das operações de crédito representado pelo Over 90 foi de 4,4% no trimestre. Este indicador registrou uma melhora de 0,8 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior e permaneceu abaixo da média de mercado, reflexo de uma gestão eficaz da carteira de crédito e do impacto positivo das medidas que adotamos para a mitigação do risco ao longo de todo o ano de 2020. O resultado financeiro recorrente foi de R$ 54.700.000 e obteve um retorno sobre as aplicações financeiras de 1,6% no trimestre, equivalente a 127% do CDI no período, através do bom desempenho das nossas alocações em títulos indexados à inflação e também parcialmente impactado pelo desempenho dos ativos de renda variável. No campo societário, realizamos a aquisição de participação majoritária na Atar, uma fintech que desenvolve soluções de Banking as a Service com o objetivo de acelerar o processo de transformação digital da vertical de negócios financeiros. Outra operação que anunciamos recentemente, já em novembro, após o encerramento do trimestre, foi a joint venture com a Cosan para a criação da Mobitech, com o objetivo de transformar a experiência dos clientes com a mobilidade através da oferta de um amplo portfólio de soluções. Essa parceria reforça o nosso posicionamento no segmento de locação de veículos através da associação a um player relevante, com vantagens competitivas complementares às nossas. Gostaria também de destacar os reconhecimentos que recebemos recentemente, em que fomos premiados como uma das seguradoras vencedoras do Top of Mind da Folha de São Paulo e também pelo Estadão com o Marca Mais na categoria Seguros. Para encerrar, gostaria de agradecer a confiança de todos os nossos stakeholders e ressaltar que seguimos trabalhando em frentes que contribuam para alavancar a expansão dos negócios e melhorar cada vez mais a experiência de nossos clientes, preservando o foco na criação de valor para a companhia. Bom, agora eu vou pedir para o Celso, nosso CFO, continuar comentando em mais detalhes a evolução das receitas e da rentabilidade no terceiro TRI 2021. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Aqui no slide 5, a gente pode aqui verificar o crescimento, né, das nossas receitas. A gente enfatiza aqui que o crescimento das receitas totais no trimestre, a gente alcançou aqui 5,6 bilhões, com um crescimento de 15,4%. Então, o crescimento do trimestre ele foi maior do que o crescimento dos 9 meses, que foi de 13%. Então, esse crescimento ele foi mais acelerado no terceiro trimestre. Quando a gente compara o crescimento das linhas de negócio, a gente percebe aqui também, no lado direito gráfico, que seguros cresce quase 12% no trimestre, com quase 4 bilhões, contra 11,7% no ano. Então, seguros também teve uma aceleração maior no terceiro trimestre. Na vertical financeira, dos negócios financeiros, também nós tivemos uma aceleração muito grande no terceiro trimestre, com quase 29% de crescimento, com quase R$1 bilhão de faturamento no terceiro trimestre. E no saúde, 20% de crescimento no terceiro trimestre contra 11% no ano. E em serviços, 46% contra 28%. Aqui, então, a gente está destacando que o terceiro trimestre realmente teve um crescimento bem acima do crescimento dos 9 meses do ano. Então, em todas as linhas de negócio, o terceiro trimestre teve um crescimento acima dos 9 meses acumulados, né? No slide 6, a gente mostra que a nossa rentabilidade dos 9 primeiros meses do ano permaneceu na casa dos 2 dígitos, né? Então, demonstrando a nossa resiliência diante dos desafios enfrentados. É claro que a gente, quando compara com
os 9 meses de 2020, a gente tem uma queda porque o ano passado a gente teve um resultado extraordinário, principalmente na carteira de seguro automóvel e também no seguro saúde, que a gente teve uma sinistralidade extraordinária por causa da pandemia. Ajudou bastante essa carteira. O Picanso vai explorar e o Sami também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas mesmo assim a gente teve um 9 meses ainda com um retorno de 13%, né? Então, no trimestre a gente teve aqui um retorno de 207 milhões, decorrente de um aumento de sinistralidade no automóvel e no saúde, principalmente, em decorrência de algumas sinistralidades mais eletivas, que o Sami e o Picanso também vão explorar com um pouquinho mais de detalhe logo à frente. E no slide 7, a gente mostra aqui uma rentabilidade histórica que a gente apresenta aqui, e aqui nos 9 meses chegando a um lucro de 1.011, com uma rentabilidade sobre o CDI de 450%, e a gente mostra aqui uma rentabilidade histórica muito acima do CDI. Claro que com o CDI muito mais baixo, a nossa rentabilidade fica muito acima, chegamos aqui em 2020 a quase 700% do CDI, né? Então, isso mostra que o nosso histórico de rentabilidade é bem acima do CDI. Agora, eu queria passar a palavra aqui para o Picanso detalhar um pouquinho mais o que houve na vertical de seguros. Aqui. Por favor. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Bom, gostaria de comentar inicialmente sobre o crescimento robusto que tivemos nesse trimestre em relação a 2 meses anteriores. Foi um crescimento de duplo dígito, especialmente gostaria de destacar o crescimento em itens, né? Nós estamos no mercado de seguros, onde obviamente existe uma certa ciclicidade de preço, e o crescimento de itens para nós é muito importante. Então, em automóveis, aí, atingindo praticamente 420 mil itens a mais em 12 meses, em patrimoniais, 180 mil itens, e em vidas seguradas, apesar de tudo que passamos com a pandemia e, inclusive, impactando seguros temporários, né, de eventos que foram fechados, conseguimos crescer 300 mil vidas cobertas, né? Eu diria que isso se deu pela combinação, talvez não muito comum numa mesma empresa, de forte escala, né, uma inteligência que nós cuidamos assim muito no detalhe de analytics, com dados para precificar, né, com soluções segmentadas e personalizadas. Então, mesmo nos produtos que temos aí uma escala muito forte, como automóvel e patrimonial, onde temos a liderança de mercado, nós buscamos atender isso com um diferencial de soluções segmentadas, ou seja, não estamos falando apenas de um único produto, sim, mas de diferentes até marcas e produtos aqui, e alavancando também inovação de produtos, como, por exemplo, fizemos aqui nesse período o lançamento do Vida On, né, que seguro de vida com compra online, muito mais simples, alavancando telemedicina, soluções, inclusive, de serviços de conveniência, alavancando nossa ampla rede de serviços. E esse é um exemplo que buscamos fazer para diferenciar de um mercado. Além disso, gostaria de comentar no slide 9 sobre resultados em si. A rentabilidade anualizada da vertical tem permanecido aí acima do patamar de 20% de retorno sobre capital, a despeito das variações de sinistralidade. Gostaria de dizer que, com a volta da mobilidade e aí alguma inflação que impactou, tivemos um trimestre que foi um pouco maior, mas ainda abaixo do período pré-pandemia. Então, atingimos no total do índice combinado aqui 92,8 no terceiro tri de 2021, abaixo do 93,9 do terceiro tri de 19, que é o último terceiro tri antes do período pandêmico. Claro que os índices combinados atingidos durante esse período aqui foram muito baixos, em função principalmente do isolamento da carteira de automóvel, da mobilidade. E gostaria de dizer também que esse tem um fator positivo aí de um certo aumento, certa inflação que existe dos veículos, olhando para frente, que é o aumento do prêmio médio, que vai estabelecer também aí um crescimento para frente, que a gente pode comentar um pouco mais depois. Nos 9 meses acumulados de 2021, temos aí um índice combinado bastante saudável de 90,2, comparado com o índice pré-pandêmico de 93,2.
E passando para o último slide aqui, onde a gente dá uma visão um pouco mais de longo prazo. Eu sempre gosto de dar uma visão um pouco mais em perspectiva de longo prazo, que eu acho que ajuda a ver um pouco mais da estratégia. Desde 2017, olhando a carteira de automóvel, que é o nosso principal negócio na vertical de seguros, né? O negócio que afeta mais fortemente o resultado total, né? Todos os negócios para nós são importantes, são estrategicamente importantes, mas o automóvel ele tem uma relevância maior aqui, então a gente deu esse destaque. Notar que, no período curto, nesses 8 meses de 2021, a gente pegou 8 meses porque é a comparação com o que a SUSEP já publicou, nós crescemos 11,9% contra um mercado que cresceu 5,7%. Mas, historicamente, desde 2017, nós já crescemos mais que o mercado, né, em 2%, enquanto o mercado cresceu 1%. Né? Então, houve uma aceleração, sim, nesse ano, mas o diferencial de crescimento em relação ao mercado já existe desde 2017, ou seja, que nos permitiu ganhar market share aí, mais de um ponto percentual, a despeito da posição de liderança. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que, a despeito de, na média histórica, de 2017 a 2020, nós temos, na carteira de automóvel, um diferencial em sinistralidade de 9 pontos percentuais, para ser mais exato, 9,2 pontos percentuais. Esse diferencial de sinistralidade ele se ampliou nesses meses de 2021, 8 meses acumulados, para 12,7 pontos percentuais. Então, isso aqui é uma combinação de escala com competências de precificação e um pouco de mix, que nos permitiram fazer aí um ganho de competitividade relativa em relação ao restante do mercado. E, além disso, nós também tivemos, em função de um trabalho disciplinado que não começou em 2021, mas começou antes, de redução de DA e de ganho de eficiência, que também nos permitiu ganhar uma competitividade no mercado onde, de fato, trabalha com margens apertadas e o preço, ele, de fato, é bastante sensível à decisão de compra. Então, aqui temos realmente uma vantagem competitiva que se ampliou um pouco mais. Não estamos dizendo que será para sempre em 13 pontos percentuais, mas nesse período aqui isso explica, em parte, esse nosso ganho de competitividade e de market share que nós alcançamos. Então, dito isso, eu vou passar a palavra ao meu colega aqui, o Sami, para ele comentar sobre os resultados da Vertical Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Picanço. Boa tarde a todos. A Vertical Saúde, como o Celso comentou, acho que o destaque foi o crescimento e o aumento do crescimento em relação aos trimestres passados. Chegamos a 1,1 milhão de clientes, de vidas cobertas, um crescimento de 11% ano contra ano, um crescimento de 20% ano contra ano no total de prêmios e receitas da Vertical e 18% o aumento de vidas de seguro-saúde aqui ano contra ano. Então, são números importantes. Queria destacar aqui, a partir do primeiro trimestre de 2021, um crescimento de aproximadamente 16%, né, nesse período, e no último trimestre aqui, crescimento de aproximadamente 25 mil vidas. Então, mostra que de fato, o crescimento tem sido constante ao longo dos últimos trimestres e acelerando. Na próxima página, tem o tema que o Celso comentou também, de sinistros, um tema setorial aqui, que combina a volta das eletivas, e a gente acha que essa volta das eletivas é bastante saudável, né? A longo prazo isso é importante, né? Nossa população se cuidar. A falta de eletiva nos últimos ano e meio traz também, temporariamente, casos mais agudos e que impactou aqui, vem impactando no sinistro, além, obviamente, do caso do Covid. Né? Nossa operação, com a predominância hoje ainda em São Paulo, então, assim, quando a gente acompanha os números de internação e os casos, à medida que a vacinação avança, a gente vê diminuição de casos de internação, que a gente trouxe aqui já no último trimestre, né, passando aí de números quase em torno de 170 para um número muito baixo, e acompanhando as notícias aqui, todo mundo sabe que, enfim, a gente já anunciou aqui, inclusive em São Paulo, no estado, dias aqui sem óbito. Então, tudo permanecendo como está e as tendências continuando, a gente pode entender
que possivelmente vão ter um retorno gradativo das sinistralidades a patamares aqui de uma normalidade, né? Tanto do ponto de vista de eletivos quanto do ponto de vista de Covid. É interessante ressaltar também essa questão cíclica, né? A gente tinha aqui uma sinistralidade em torno de 78%, 79%, que é uma sinistralidade dentro do setor e dentro das operadoras não verticalizadas bastante competitiva versus nossos grandes peers, né? E se a gente observar ao longo do período, né, desde aí da pandemia, o início da pandemia, a gente vê que abaixou, voltou e a gente, na verdade, ao longo do ciclo permanece com a mesma sinistralidade. Eu acho que isso é importante também trazer essa visão ao longo do período, que é uma visão também mais realista do que uma visão trimestral e pontual, né? Obviamente, nunca foi a sinistralidade ali do segundo trimestre de 2020 e, obviamente, agora a gente está no pico. Com isso, passo aqui a apresentação para o meu colega Sossão. Bom dia a todos. Falando um pouquinho dos negócios da vertical financeira, né? Onde a gente aqui está, nessa apresentação, a gente está separando em 2 blocos, produtos de crédito e produtos de acúmulo, né? Já vou comentar nos próximos slides, né? Em termos de contrato, nós alcançamos aí 3.400.000 contratos, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, com 2.900.000 clientes. O destaque do crescimento veio para o cartão de crédito, que a gente continua na nossa estratégia de aumentar a base de clientes do cartão e providenciar com isso uma melhor oportunidade de apresentar outros produtos da companhia para esses clientes. Dentro ainda do que gerou isso em receita, nós continuamos com um crescimento forte em receita, um crescimento de 14% em relação ao segundo TRI, que já teve um crescimento significativo, e 28% em relação ao ano passado, com destaque também para as receitas de cartão e financiamento e também para o consórcio, que cresceu as receitas em 26% em relação ao ano passado. No acumulado, a gente também está com um crescimento já de receita, né? A gente está no acumulado esse ano com 2,5 bi contra 1,850 bi de 2020. O nosso resultado, nesse TRI, ele teve um resultado aí abaixo dos 100 milhões do TRI anterior, muito puxado por uma carteira específica de crédito de financiamento de veículos em função da Selic, mas a Selic subiu muito, obviamente, como todos nós acompanhamos agora, e já no book do que a gente está liberando agora, isso já volta para um spread normal, já a gente recupera isso, talvez sofre um pouquinho ainda no quarto TRI, mas nada fora do que a gente tem observado agora. Quando a gente observa o acumulado do resultado, nós temos um resultado de 298 milhões contra um resultado de 179 milhões do ano passado. Então, um crescimento bastante expressivo com relação ao ano passado. Separando aqui, falando um pouco dos negócios de crédito, né, são os negócios onde a gente tem uma característica de análise de risco e a gente cobra uma taxa de juros aqui para poder administrar isso, né? Em especial na nossa carteira de crédito, a gente alcançou uma carteira de 12,5 bi, que é bastante importante para a gente, porque é onde vem a maior parte da receita e é onde a gente consegue monetizar bem os nossos contratos. Essa carteira ela tem 8,4 bi de compras no cartão de crédito a vencer, ainda não são lá as compras que o cliente faz no cartão de crédito, 1,4 bi já gerando receita, né, que são as compras parceladas com juros ou, eventualmente, os parcelamentos de fatura e o rotativo no cartão de crédito, e um destaque também para financiamento e empréstimos com uma carteira já de 2,7 bi. Aqui é importante destacar que dessa carteira de financiamento, boa parte é veículos, 90% é veículos. Então, tem a garantia do veículo aqui nessa carteira. A gente vem crescendo bem, já liberamos aí este ano em financiamento de veículos praticamente 1,5 bi. Os destaques também para esse trimestre foi a gente alcançou 2.700.000 clientes em cartões aptos. Esse número ele acaba sendo muito relevante quando a gente olha a ativação do nosso cartão. A ativação aqui, uma medida mais curta, clientes fazendo uma transação por mês, nós temos 65% desses 2.700.000, o que é um número bastante expressivo. Emitimos 210 mil cartões nesse trimestre, e desses 210 mil, nós já temos aí perto de 20% sendo emitido em canais alternativos de venda. Tivemos um valor transacionado no trimestre de 10 bi nos nossos cartões e acumulado já
por volta de 27 bi no ano. Só nesse trimestre, 62 milhões de transações no nosso cartão de crédito, uma transação média com valor bastante alto, o que ajuda muito nas receitas não financeiras. Tivemos também a implementação, né? Estamos organizando os nossos apps de produto. Hoje nós temos o Super App, que junta o cartão de crédito, nesse momento, o automóvel e o residencial. Isso é importante porque permite a gente fazer a apresentação dos nossos produtos de uma maneira mais organizada aos clientes. Nós já temos aí 1,5 milhão de clientes com o Super App. 90% desses clientes já têm uma experiência financeira, o que também demonstra aí uma oportunidade de a gente falar de outros produtos financeiros para esses clientes. O Pix, nós somos pioneiros em colocar o Pix no pagamento do cartão de crédito e hoje já representa 20% dos pagamentos da fatura de cartão de crédito vem para o Pix. Muito puxado, porque o cliente quer a liberação do limite na hora. E a gente está fazendo também uma plataforma de atendimento em Salesforce para tentar capitanear melhor a experiência que a gente já é muito bem sucedida no atendimento humano, mesclando isso com o dígito e levando também a nossa qualidade de atendimento aos produtos financeiros também no dígito e aumentando um pouco a eficiência desses custos, né? Olhando numa características ainda de produtos de crédito, nós temos soluções financeiras para alocação, que basicamente é o fiança locatícia, né? E também a gente tem uma carteira de garantia de obrigações contratuais que eu coloco aqui em crédito em função das características de análise que são importantes. Nessa carteira, a gente já tem praticamente 19 bilhões que a gente acaba garantindo de alguma maneira. 17 bilhões disso são em garantias de aluguéis, né? Em garantias de aluguéis, a Porto é líder nesse segmento no Brasil. Nós lançamos na pandemia o produto essencial, que é um produto 100% digital, e ele já representa hoje 32% das nossas liberações na garantia de imóvel, que faz a gente conseguir ser bastante competitivo com outras opções que o cliente tem para fazer a fiança locatícia. Fizemos também o lançamento de um portal de anúncio de imóveis, que se chama Olho Mágico, onde nós queremos incluir as nossas imobiliárias, nós temos muitas imobiliárias parceiras, a ser mais dígitas e conseguir concorrer de uma maneira melhor com outras soluções para aluguel também, e com isso a gente já tem 15 mil imóveis cadastrados e a gente tem mais aí alguns milhares de imóveis para incluir nessa plataforma. Junto com o Super App, o Olho Mágico acaba sendo são boas iniciativas para a gente continuar falando desses produtos que a gente tem aqui na Vertical Financeira ao longo do tempo, né? E nós tivemos também um aumento de 15% na quantidade de imobiliárias ativas na comercialização dos produtos de solução para locação. Na próxima página, falando um pouco mais sobre os produtos que a gente chama aqui de acúmulo, são produtos onde o cliente ele deposita e ele confia na Porto Seguro a administração dos seus recursos, né? O mais importante aqui para a gente neste momento, a gente tem dado muito foco, dado a rentabilidade e dado o potencial que tem no mercado ainda, é o consórcio de imóveis em especial. Hoje nós temos aí uma carteira de crédito administrado de 30 bi. Essa carteira cresceu 35% em relação ao ano anterior. Nós temos 80 mil clientes numa carteira de consórcio de financiamento de veículos e temos 109 mil na carteira de imóveis. E tem uma característica importante que a gente vem identificando, e isso tem chamado muito a nossa atenção, que a gente continua crescendo bem na venda do consórcio e mantendo características para nós que são importantes, que é uma análise quase de crédito, o mercado nem sempre faz isso, onde a gente garante que a gente tem um cancelamento voluntário menor e a gente também consegue contemplar mais clientes, o que acaba retroalimentando de uma maneira muito positiva a imagem do consórcio Porto Seguro no mercado. Falando um pouco de capitalização, e aqui a capitalização, o produto na Porto, ele tem um viés único de mercado, é um produto que ele basicamente garante o aluguel. Então, o cliente deixa um dinheiro aqui na Porto, esse valor tem uma rentabilização e, no final, caso ele não tenha nenhuma dívida com o proprietário, ele recebe esse dinheiro corrigido. E nós ganhamos um spread administrando isso daqui. Essa carteira também vem crescendo, 27%. Então, com essa combinação de produtos, a gente acaba tendo uma gama de oferta para o cliente, onde a gente, em soluções para locação, hoje no Brasil, talvez nós somos os mais completos na hora de garantir aí o aluguel para o proprietário. Com isso, eu concluo aqui a vertical de serviços financeiros, né, com esses destaques,
Vou falar um pouquinho para vocês agora da vertical de serviços, onde a gente vem nos preparando nos últimos 2 anos para produtos de assinatura. Hoje a gente tem aí uma gama de produtos de assinatura que nós já temos perto de 38 mil clientes contratando os nossos produtos de repara a casa, tem carro fácil, tech fácil e também o produto de rastreador. Uma receita de 92 milhões, com destaque para o carro fácil, com 81% no aumento da sua receita, ortofácil com 18% também no aumento. E o lucro, aí um lucro líquido de 8 milhões, aí o menos importante que o lucro, eu acho que é o break-even dessas operações que a gente estava investindo nos últimos anos. Obrigado aí pela atenção de vocês. Agora, passo para o Isaac. Obrigado, Loção. Bom dia a todos. Falando aqui um pouco sobre o nosso desempenho das nossas aplicações. A rentabilidade no TRI foi de 1,60%, tá? 127% do CDI. O resultado foi marcado pelo ótimo desempenho da nossa carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. Tivemos um trimestre com IPCAs altos. E o grande detrator do trimestre ficou pela performance da nossa alocação em renda variável. Tá? No TRI, o índice Bovespa caiu mais de 12%, tá? E trouxe um forte impacto para essa nossa alocação. Acho importante o destaque aqui de que essa alocação nossa em renda variável é um horizonte mais longo, né? Com o real objetivo de ter uma certa diversificação na nossa carteira de investimentos. Tá? Com relação às nossas movimentações no trimestre, tivemos uma redução da nossa alocação em juro real. Tá? Você vê que ele está voltando para o patamar do 4º trimestre de 20, por entender que agora, com o novo parâmetro de taxa de CDI, essa alocação fica um pouco, a gente aumenta um pouco a nossa alocação pós-fixada. E tivemos também, ao longo do trio, uma redução da nossa alocação em renda variável de 6% para 4%. Tá? E ainda assim, a gente ainda acabou sofrendo pela queda do índice Bovespa no trimestre. Tá? Então, basicamente, é isso do meu lado. Bom, no slide 18, o Roberto Santos falando, voltando a falar, sobre os fatores ASG, eu vou apresentar algumas de nossas iniciativas sociais deste trimestre, destacando alguns projetos voltados para a educação. Em setembro, começou o processo de retorno às aulas de forma presencial nos cursos profissionalizantes nas áreas de informática, beleza e artesanato, patrocinados pelo Instituto Porto Seguro. Também ampliamos os programas que aumentam a empregabilidade dos alunos ao final do curso, através da absorção dos recém-formados pela própria Porto Seguro. O nosso projeto Escola Empreendedora, que oferece formação técnica gratuita em costura e atua como incubadora para a geração de renda, lançou o novo catálogo de produtos, intitulado Coleção Bora Ser Feliz, que vendeu, até agora, mais de 1.000 peças no trimestre e teve o faturamento totalmente revertido para as empreendedoras do programa. Destaco também aqui o programa Ação Educa, que voltou também a operar fisicamente a partir de agosto, trazendo de volta às aulas 170 crianças em situação de vulnerabilidade social na região de Campos Elíseos, no entorno da nossa sede. As aulas voltaram cumprindo todos os protocolos de segurança contra o Covid-19 e mantivemos também as aulas em formato remoto para as crianças que ainda estão em casa. Bom, esses eram os principais aspectos operacionais, financeiros e de ESG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Então, agora a gente pode iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito bem, obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo que participou, os executivos que participaram com a gente. Agora, para a sessão de perguntas e respostas, gostaria só de lembrar a todos para levantar a mão, como ali no recurso do Zoom, para poder fazer a sua pergunta. E também não esquecer de, antes de fazer a sua pergunta, dizer o seu nome e a instituição que você representa. Tá bom? Bom, já começando com a nossa sessão de perguntas e respostas, eu vou pedir que o Caio Prato
começar fazendo a primeira pergunta. Caio, por favor, pode seguir. Oi, Emerson. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Então, aqui é o Caio da Prata, do Banco BS. Eu queria falar um pouco mais sobre a performance do seguro alto, por favor. Na verdade, são duas perguntas, então vou fazer a primeira e, se eu puder, depois eu faço a segunda. A primeira é em relação à sinistralidade. Voltou a crescer no ano a ano, e vocês mencionaram na apresentação também que o principal efeito foi a normalização do tráfego pós-Covid. Eu queria entender melhor de vocês se, além disso, vocês já têm visto um impacto de tabela FIPE e inflação no custo das peças para auto, ou se esse é um impacto que ainda pode aparecer daqui para frente nos próximos trimestres, e sendo assim, qual é o nível de sinistralidade que vocês imaginam para 2022, por favor? Perfeito, Caio. Marcelo Picanço falando. Obrigado pela pergunta. Sim, de fato, na verdade, o impacto da tabela FIPE ele é relevante do aumento da valorização dos veículos. Foi um dos maiores aumentos na série histórica em mais de 20 anos, em torno de 20% total, tá? De valorização, e isso afeta tudo que foi precificado para trás, por um lado. Então, por um lado, a gente tem isso já está afetando a sinistralidade vista aqui. Por outro lado, olhando para frente, não só isso já está nos modelos de precificação, né, a partir do momento que a gente captura isso, claro que há um ano atrás não estava, mas agora sim está, nos últimos meses já está. Por outro lado, isso traz um crescimento para o prêmio médio muito interessante para frente, né? Primeiro, nós estamos vendo que esse fenômeno afetou todo o mercado todo está se mexendo e está com aumento de preço. Então, o aumento de prêmio médio para o ano que vem trará um crescimento e uma normalização, né? Na verdade, não uma normalização, mas eu diria que tem um certo fator aí de maior pressão de curto prazo que tende a se diluir conforme esse aumento dos prêmios médios seja a maior parte da carteira, que hoje ainda não é o caso. Então, sim, existe o para a tabela FIPE. Tá? Olhando para frente, a gente acredita que a gente tem uma normalização da sinistralidade. Eu acho que a comparação com 2020, obviamente, ela não é a melhor comparação, porque 2020 é um ano de base de mobilidade extremamente reduzida, né? É uma base de comparação sui generis, então ela não dá para ser feita, mas ter ainda com níveis de rentabilidade muito interessantes para 2022 também. Até porque, vamos lembrar que esse impacto da tabela FIPE, ele se dá mais fortemente, ele se dá basicamente em cima de perda total, né, roubo e furto. A inflação de peça, ela foi menor do que a FIPE, tá? Foi menor. Ela pode ter um aumento um pouco mais forte à frente, isso já está precificado também, em função de pass-through de dólar, mas isso ainda não aconteceu na mesma intensidade de tabela FIPE. Eu queria só acrescentar um ponto também importante aqui, que esse impacto na carteira passada, né, de certa forma, ele é um pouco suavizado por também um impacto positivo na reavaliação do estoque de salvados, né? Da mesma forma, tem um estoque de salvados que você depende de documentação para fazer a venda, e você também reavalia esse estoque pelo mesmo índice que afeta a carteira de indenizações também, né? O Marcelo destacou bem aqui essa questão também do nosso olhar positivo para o aumento da tabela FIPE, uma vez que o ticket médio aumentando, o reflexo positivo nas nossas despesas administrativas e operacionais também tende a relativizar. Então, a gente olha com bons olhos isso daí. Tá certo, perfeito. Muito obrigado. E a segunda que eu queria fazer era exatamente em relação aos prêmios que vocês já mencionaram, que já está acontecendo uma reprecificação por conta da tabela FIPE, mas eu queria, se possível, do lado de vocês, ter um overview geral do que vocês esperam no ano seguinte, tanto em relação à venda de carros novos, como em relação, enfim, ao cenário competitivo como um todo. Se vocês já têm visto esse movimento de maior preço dos outros players atualmente, e o que vocês esperam no ano seguinte, dado um cenário macro um pouco mais desafiador, mas também com maior taxa de juros, que deve favorecer players que são um pouco mais agressivos em períodos como esse. Obrigado. Olha, Caio, bom, primeiro, assim, factualmente, né, a gente monitora isso, factualmente os movimentos de aumento de preço já estão acontecendo já nos últimos 2, 3 meses, e também factualmente vários players ficaram bem pressionados
mesmo durante a pandemia. Então, a pandemia trouxe alguma bonificação, mas, como a gente mostrou ali, ela foi muito maior para nós, né, do que na média do mercado. Então, o mercado tem sofrido pressão e está reagindo de forma bastante racional. Então, isso acho que é um lado positivo, que coloca para a gente um otimismo olhando para frente aí. O mercado está racional, está com uma precificação que está corrigindo por esses fenômenos que nós falamos aqui de FIP, de peça, né, e de volta de mobilidade. Tá? Então, sobre a volta de veículos, claro, existe uma questão aqui de oferta. Nós estamos até mais positivos em relação à demanda. A demanda tem uma demanda importante aí que está querendo, né, comprar. Então, a gente tem visto a busca das pessoas, talvez até pelo período de isolamento e um certo saving, né, uma certa poupança forçada, né, de não terem gastos com viagens, com saídas, com restaurantes e a parte mais de serviço. E isso voltou para o lado do consumo de bens mais duráveis, né? Alguns fizeram uma pequena reforma na casa, melhoraram. A gente viu isso também muito no nosso lado de seguro residencial, aumento de serviços à residência e tudo mais. E também essa busca pelo veículo. Mas existe uma questão na cadeia logística mundial, né? Falta de componentes importantes, e chips especialmente, e a gente espera uma normalização dessa um pouco mais à frente. Mas, sim, acreditamos que será melhor que 2021. Não dá para dizer que ainda dizer exatamente o valor de crescimento da venda de novos, tá? Acho que, mas nós estamos monitorando isso junto, inclusive, a associações de venda de veículo, FAV e tudo mais. Mas estamos otimistas para 2022, tá? Em geral, é o que eu posso falar. Tá certo, ficou bem claro. Muito obrigado, Marcelo e Roberto. Ok, obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta agora vem do Matheus. Matheus, por favor, pode prosseguir. Matheus, está por aí? Está ouvindo a gente? Bom, acho que temos algum problema aqui com o Matheus. Vou seguir, então, para a próxima pessoa na lista. Por favor, Antônio Huete, pode falar. Pode seguir. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir bem? Sim, pode falar. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas aqui. Duas perguntas aqui do meu lado. Uma na parte de saúde, se vocês puderem explorar um pouco melhor qual é a estratégia aqui. A gente tem ouvido das duas estratégias, mercado de players mais verticalizados, alguns players mencionando uma semi-verticalização ou verticalização virtual. Se vocês pudessem explorar um pouco mais a estratégia aqui, se mudou alguma coisa, seria interessante. Um segundo ponto é um update de como está aquelas iniciativas de integração dos aplicativos da Porto e de databases aqui para facilitar o cross-selling, né? Como que está aquele andamento de mais eram quase 15 aplicativos da Porto, e como que o índice de cross-selling tem evoluído? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Sami falando aqui, vou fazer a primeira parte aí da sua pergunta, tá? Acho que vale a pena falar do momento, né, da Vertical Saúde aqui. É um momento de estruturar a vertical para esse crescimento aqui que a gente está apresentando e para o crescimento futuro, tá? Então, assim, investimentos importantes do ponto de vista de tecnologia, de processos, de pessoas, enfim, das áreas comercial, enfim, a gente tem um momento importante de investimento, uma visão futura ambiciosa de crescimento rentável. Do ponto de vista objetivo de sua pergunta, a nossa visão é que esse crescimento não se passará por uma verticalização aí, ambulatorial ou de hospital. A gente acredita que tem um espaço de atuação importante sem essa visão de verticalizar os ativos. Mas, sim, a gente acredita que a interligação com os diversos atores, né, do cenário é importante, é fundamental, e parte disso a gente está envolvendo, como você chamou aí, essa verticalização virtual.
Então, que passa não apenas por modelos diferentes, né? A gente acabou de lançar o Saúde Mais, que é um produto de atenção primária, com porta de entrada com o médico da saúde, enfim, isso foi recentemente lançado, né? E com uma interligação aí na cadeia e na jornada do nosso paciente, da nossa vida assegurada, né? Mas como também esses investimentos tecnológicos ao longo da cadeia que vão acontecer aí ao longo dos próximos períodos, tá bom? Complementando, e aqui é o Loução falando um pouco sobre a questão aí do aplicativo que você mencionou, né? Nós fizemos aqui a primeira grande implementação da nossa estratégia de unificação do ponto de contato com o cliente, onde basicamente os 3 produtos de maior visibilidade, de maior uso foram priorizados, que era o cartão de crédito, o automóvel e RE. Os primeiros resultados são excelentes, né? Então a gente percebe que já temos aí mais de 350, 400 mil clientes do automóvel que até então não acessavam o aplicativo, estão acessando junto com os que a gente está chamando de Super App. Na parte de cross e de ofertas, né, que a gente tem procurado fazer, nós já fizemos 3 grandes lançamentos e testes e MVPs, o que a gente está olhando para poder ir aprendendo e fazer as próximas implementações. Mas, por exemplo, já está disponível para alguns clientes a oferta do seguro celular. Então, baseado em modelos de propensão e melhor momento de impactar o cliente com a oferta, a gente tem lá a disponibilização do seguro celular e a gente já tem testado isso. Fizemos também outras 2 iniciativas, uma foi de tags Connect Car, que aí era um outro modelo também que a tecnologia vai permitir, de splash cards, e também de consórcio. Então, nós estamos dentro de um roadmap de colocar outros produtos, e a gente tem aumentado isso, provavelmente a gente já tem mais 2 produtos até o final do ano. Outra questão importante também é deixar os nossos clientes com maior facilidade de acesso ao atendimento a Porto Seguro. Então, solicitação de serviços e esclarecimento de dúvidas também, e a gente tem feito isso também dentro do Super App. Então, acho que é um projeto aí que ele é ongoing, ele vai ficar durante algum tempo até a gente colocar todos os produtos e incrementar novas ofertas e novos atendimentos aos clientes. Só um follow-up aqui. Tem algum número de cross-selling que vocês podem dividir com a gente? Se ele evoluiu, se está em torno de 1.3, alguma coisa assim? Nós saímos de 1.3 e estamos com 1.6. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Super claro. Antônio, muito obrigado. Vou pedir agora que o Matheus faça a sua pergunta. Matheus, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, super bem. Pode. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação ao resultado financeiro. A gente observou ali um pouco de volatilidade na parte do resultado financeiro referente ao negócio de previdência. Por que ele tem impactado ali o resultado? Eu queria entender um pouquinho essa dinâmica, mesmo sendo um negócio que não é tão relevante assim quando a gente olha o total da Porto Seguro, por que ele tem gerado alguns impactos negativos ali no resultado? E a segunda pergunta é em relação às sinergias observadas com a Cosan. O que vocês enxergaram ali de benéfico nesse novo parceiro? O que pode ser potencializado no Carro Fácil? Se puder dar uma cor também de share, que vocês esperam de share aí para o negócio, tendo em vista aí a competição nesse segmento com as locadoras, alguns negócios financeiros também olhando para isso. Muito obrigado. Olá, Matheus, aqui é o Isaac falando. Bom, com relação ao forte impacto que teve a Previdência, né? Basicamente, alguns planos nossos que são indexados ao IGPM tiveram um forte impacto, né? Principalmente nesse último TRI, enquanto que a carteira que você está fazendo frente para esse passivo, né? Com essa forte abertura que teve dos títulos longos, acabou sofrendo. Então, você tem um passivo que foi sensibilizado pelo índice e o nosso ativo acabou sofrendo pela marcação a mercado. Tá? Basicamente, foi isso que trouxe essa volatilidade. Matheus, vou falar um pouquinho sobre a JV com a Cosan, que foi anunciado na semana.
Na verdade, na terça-feira última, nós fizemos um call, né, em que a gente já, em conjunto, esclarecemos muitos pontos. Inclusive, eu queria destacar que esse call está disponível no nosso site de RI, tá? Se você quiser mais detalhes, até para a gente não estender demais aqui a conversa. Nós pegamos a nossa operação de carro fácil, colocamos na operação e a Cosan fez um aporte. A gente acredita muito na complementaridade das nossas atividades. De um lado, Cosan, com posto de gasolina, questão de combustível, nós, do outro lado, com a parte de seguro e nossos centros automotivos. E, em resumo, a gente começa, então, com o serviço de assinatura, no qual a Porto Seguro é pioneira. Em 2016, lançou o Carro Fácil, e vamos expandir para a gestão de frotas e depois também para a parte de rent-a-car, né? A gente acredita que tem tudo a ver. Nas duas empresas, são empresas que estão focadas, sempre estiveram focadas na questão da mobilidade e também são pessoas que cuidam de gente, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, e entende que tem muita oportunidade, de criar um novo modelo de experiência do consumidor no que diz respeito à mobilidade. Basicamente isso, né? Não dá para falar aqui ainda sobre onde a gente quer chegar com tudo isso, né? A gente entende que tem uma avenida muito grande para ainda avançar, mas não dá para aqui dar guidance ainda de números, é muito cedo para isso, e a gente está aguardando o CAD se manifestar a respeito, com relação à autorização. Tudo bem? Tá ok, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta agora vem do Thiago. Thiago, por favor, pode abrir o microfone e prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, Emerson. Vocês me escutam? Sim. Sim. Oi, Thiago, a gente estava te escutando bem e não sei se você está ouvindo bem a gente ou não, mas pode falar. Ele mutou. Oi, Thiago, agora sim, vemos você bem. Pode falar, Thiago. Ainda não, na verdade. Beleza. Oi, Thiago, não sei se você consegue nos ouvir. Se você puder nos ouvir, pode fazer a sua pergunta. Bom, pessoal, acho que tivemos algum problema técnico aí do Thiago. Temos aqui mais uma solicitação de pergunta do Guilherme. Guilherme, por favor, fique à vontade. Pode fazer sua pergunta. Só abrir o microfone e fazer sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call e por abrir para perguntas. Minha dúvida é só com relação a um negócio que a gente não falou aqui muito no call de negócios financeiros. Vocês têm sido bastante agressivos no apetite de risco e no foco em crescimento, até então acertadamente, mas olhando para frente eu sinto que existe uma preocupação do mercado com relação ao ciclo econômico. A gente vê endividamento das famílias ali em patamares relativamente altos historicamente, e com a subida dos juros e uma expansão não tão grande da massa salarial preocupando um pouco esse ciclo daqui para frente. Então, a pergunta é basicamente como vocês estão balanceando esse apetite de risco para o ano que vem. Obviamente é uma vertical importante para vocês e o foco tem sido o crescimento. Como vocês estão ponderando esse risco daqui para frente? Obrigado. Loução falando aqui. De fato, a gente acompanha muito de perto a questão do endividamento, a questão de inadimplência, a preocupação com inflação também e, obviamente, a questão dos juros, né? Mas, em especial, acho que a gente tem uma característica diferente um pouco do mercado como um todo, que nós temos aqui um aquário bastante
grande e um aquário bastante selecionado de clientes, né, para a gente poder fazer cross e continuar crescendo ainda. Quando a gente observa, né, que no Brasil, um país que poucas pessoas ainda têm carro, nem todas as pessoas que têm carro têm seguro, e nem todas as pessoas que têm seguro fazem seguro com a Porto Seguro ou com marcas mais premium e com uma característica analítica forte, a gente entende que a gente tem condições ainda de continuar crescendo, ocupando um espaço e sendo uma alternativa de produtos financeiros para esse cliente mais qualificado e um cliente que ainda tem uma reserva para queimar sem ter que descer muito na base da pirâmide. Então, para o próximo ano, óbvio que a gente tem os nossos modelos de risco sendo ajustados, os modelos de cobrança também sendo ajustados, mas a gente vai continuar, sim, com foco em crescimento e na parte de financiamento, em especial financiamentos que tenham a garantia, nesse caso a garantia de veículos, onde a gente tem bastante experiência no comportamento do cliente com relação ao carro e também nas variáveis que envolvem a decisão da compra do carro. A gente tem outros negócios que acabam ajudando muito na identificação e no acompanhamento de macroeconomia. Um desses negócios é o cartão de crédito, que gera muito conhecimento sobre aonde o cliente consome, da maneira que ele consome o cartão e como ele faz o pagamento. Então, nós temos modelos estatísticos que nos ajudam a tentar passar por esse período sem sair da estratégia de continuar avançando e continuar crescendo. Tá? O objetivo é, com atenção, com cautela, mas com foco ainda no crescimento para o ano que vem. Perfeito, obrigado, Loução. Nossa próxima pergunta vem do Daniel. Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Primeiramente, a gente vem observando uma maior share de venda de usados versus novos, né, nesses dados mensais da Anfávia. E queria entender com vocês como que isso poderia afetar ou beneficiar a Porto em alguma maneira, no sentido de envelhecimento de frota ou tentar uma penetração maior no usados versus os novos. Então, eu queria entender um pouco da dinâmica, como que a gente pode acompanhar isso daqui para frente. Oi, Daniel. Marcelo Picanso falando, obrigado pela pergunta. Olha, a gente tem um estoque muito grande, né, de veículo aqui, são 5,8 milhões, né, e esse é um fenômeno transitório para a gente. Tá? A gente não acredita que o mix vai se alterar de uma forma relevante nesse caso. Mesmo assim, nós temos soluções para diferentes perfis. Né? A gente tem uma prateleira muito ampla de automóvel. A gente tem desde de produtos premium, produtos para zero, produtos mais focados, inclusive, para carros que a gente chama de master, que são os carros mais antigos, né? Produtos mais baratos, para a gente chamar de produtos de acesso. Temos o Blue, que é o seguro para quem não tem seguro ainda, que está em 2 praças e agora em ampliação para o resto do Brasil. Então, a gente acredita que está bem preparado para, seja qual for a alteração de mix. Mas essa alteração de mix não nos parece que será uma alteração de mix relevante. Tá? E mesmo que haja, a gente estará bem posicionado para atendê-la. Tá? Então, não afetará para a gente isso. E também não há ou seja, nós não somos uma empresa nichada, tá, em zero, ou uma empresa, apesar de ter a marca Porto, remeter isso um pouco, né, a questão do premium, nós não somos uma empresa de premium. Com 5,8 milhões de veículos, na verdade, a gente atende aí a todos os segmentos do setor automotivo. Obrigado pela oportunidade aí e parabéns pelo resultado. Bom, nós tivemos aqui um problema com o áudio do Thiago, mas ele me mandou por WhatsApp. O Thiago é do Banco BTG e a pergunta dele tem a ver com o auto. A primeira pergunta é a seguinte: o reajuste de prêmios em auto, que naturalmente vem do aumento de preço dos carros,
Deve demorar quanto para começar a diluir o D&A? É algo já no próximo TRI ou mais para 2022? Bom, Thiago, é o Marcelo Picanso falando. Acho que aqui é uma questão de composição. Quando a gente fala de safra, né? A gente está falando de 12 safras aí para fazer uma composição. Para começar a ter uma relevância, a gente pelo menos tem algumas safras, acho que tem pelo menos metade disso. Então, é mais para 2022, né? Acho que entre o primeiro e o segundo TRI de 2022 vai ficar mais óbvio, né? Acho que para 2021 é precoce falar disso, tá? Para ter peso no total das 12 safras, que é o que compõe o resultado que a gente vê todos os meses, no fundo, são as 12 últimas safras. E só para complementar, Picanso, o Thiago também jogou uma segunda pergunta, comentando sobre os modelos de precificação de risco e cobrança, que você comentou agora há pouco. Esses investimentos em modelos de precificação, risco e cobrança, e esse maior uso de tecnologia já estão ajudando nesse momento ou é algo mais para o ano que vem também? Eles já estão ajudando, sim, nesse momento. Nós fizemos evoluções. Esse aqui é o nosso trabalho, é competência core, né? Nunca termina, então é incessante. São sofisticações que são incessantes que a gente tem que continuar fazendo para manter esse diferencial competitivo, né? E que é muito alavancado pelo nosso volume de dados, né? Com 5,8 milhões de veículos. Então, a escala é muito colocada em termos operacionais, mas a gente gosta de colocar a escala que promove inteligência, né? E essa nossa escala promove essa inteligência, nos ajuda a promover essa inteligência, e a gente já aplicou, né? Isso que eu citei já foi aplicado, né? Que gerou, inclusive, essa melhoria, né? Na relação entre a sinistralidade do Grupo Porto e a sinistralidade no mercado nesse período, inclusive, de pandemia. Só acrescentando aqui, Thiago, um ponto, né? Quer dizer, toda essa tecnologia, essa utilização de dados, não é aplicado somente em precificação, mas também em subdicção de riscos também, né? Também é um fator muito importante para a obtenção de uma sinistralidade mais adequada. Bom, pessoal, em benefício do tempo aqui, a gente está chegando no final. Vou abrir para mais uma pergunta. Se alguém ficou com pendência, com alguma outra pergunta para fazer, a gente já adianta que pode mandar aqui para a área de relações com investidores. O e-mail é gri@portoseguro.com.br. Vou abrir agora. Antônio, por favor, pode fazer a última pergunta do nosso. Oi, pessoal, obrigado por pegar mais uma pergunta. Só um detalhe aqui, se vocês pudessem comentar um pouco o impacto não recorrente no trimestre. Obrigado. Ô, Antônio, é o Celso falando, obrigado pela pergunta. Antônio, isso é uma causa que nós tínhamos no nosso balanço, na nossa aplicativa que a gente sempre divulgou, de INSS sobre participação dos administradores, que nós discutíamos há muito tempo, né? Então, é um processo que um pouquinho mais de 400 milhões de reais, que a Receita Federal abriu, com descontos bastante significativos, quase 50% de desconto para adesão, que é um refis, né? Então, olhando para a expectativa e para as jurisprudências que a gente vinha acompanhando, nós decidimos em aderir, e aí deu esse efeito líquido de imposto de 144 milhões no trimestre, e nós tiramos aí um passivo, né, de possível perda, né, que estava no nosso balanço já, de aproximadamente um pouquinho mais de 400 milhões de reais. Então, isso tira da frente um pouco a possibilidade da gente ter um efeito na frente de 400 milhões de reais. Claro que tinha a possibilidade da gente ganhar essa causa, mas a jurisprudência vinha mostrando que a possibilidade de perder era maior do que a possibilidade de ganhar. Então, a gente resolveu aderir ao refis e deu esse impacto de 140 milhões agora no trimestre
não recorrente, negativo, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, como anunciado, então encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora para o Roberto, para que ele possa fazer as considerações finais. Gostaria de agradecer novamente a todos que participarem da nossa teleconferência de resultados. Agradecer também pelas perguntas, pelas contribuições e pelo interesse na Porto Seguro. Gostaria também de reforçar que, se vocês tiverem dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar a nossa página de relações com investidores no endereço ri.portoseguro.com.br ou, se preferirem, entrar em contato diretamente com a nossa equipe de RI. Muito obrigado.